Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Estou aqui na nossa TV Metrópole com o programa Acerto de Contas. Eu, Valber Oliveira, hoje no lugar do Carlos Maciel, que está curtindo um pouquinho sua história como papai. Os ovos dele continuam aqui, mas a equipe também está toda e logo logo ele estará de volta conosco. Hoje nós estaremos recebendo um artista fenomenal, uma pessoa incrível, que construiu uma personagem para crianças. Uma personagem como se deve, respeitando o mundo lúdico, estético, imaginário da criança. Quem é essa pessoa, Áurea? Boa noite, gente. Boa noite você que está em casa. Muito obrigada pela audiência. E está conosco hoje o João Paulo Miranda, ele que é ator. E olha só, e tem um programa infantil, trabalha com esse público infantil há 24 anos. Já tem uma vasta experiência aí, passando até pelo Teatro José de Alencar. E só ele mesmo, para completar esse currículo maravilhoso. Eu me alegrei muito quando soube que você estava conosco, que também é o criador do Pitucho, né? O palhaço. E aí, boa noite, seja bem-vindo e descreva aí essas maravilhas infantis que você faz aí. Muito obrigado pelo convite, Val, por estar aqui com vocês aqui no Acerto de Contas. Sempre é bom poder levar conhecimento que eu adquiri, né, no teatro, e hoje que eu posso passar através do personagem que eu criei, que foi o Pitucho, né? É esse rapaz que tá aí? Não, esse aqui é o irmãozinho dele, é o Pituchinho. Ah, o Pituchinho. O Pitucho não veio hoje, mas veio o Pituchinho aqui para representar. E aí, geralmente, quem faz ele é o meu colega que também faz parte do elenco do programa, né, que dá vida a ele. Ele traz conhecimento para as crianças, piada, faz um monte de coisa. As crianças são loucas por ele também. E o Pitucho é isso aí, é um mundo lúdico que eu trouxe, na verdade, é um projeto autoral, né, que eu desenvolvi de 2018 para cá, né? Teve a pandemia, a gente deu uma pausa, mas firme e forte segui. E hoje estou aí, levando alegria para as crianças. São Paulo, eu fui professor no magistério de brincadeiras e jogos estéticos, lúdicos e imaginários. A doutora Áurea, com certeza, psicóloga e trabalha muito com a criança, ela vai saber falar comigo desse assunto. Uma das coisas que eu acho mais fantástica nessa personagem Pitucho que você interpreta é que essa personagem ela traz, Áurea, as velhas brincadeiras e os jogos de antigamente. Brincadeiras que faziam com que a criança se movimentasse, exercitasse o raciocínio, exercitasse coordenação motora fina, com que tocasse em elementos, experimentasse coisas, não ficasse somente naquele mundinho do celular. E é muito sério isso. A gente observa que não só as nossas crianças, partindo para o princípio dos adultos, que principalmente pós-pandemia, a pandemia já trouxe aquele terror da doença, né, doutor Ezequiel? Que as pessoas ficaram muito presas em casa, as nossas crianças presas, e todo mundo, do mamando ao caducando, como diz o ditado, ficaram meio que viciados na tela de uma forma impressionante. O nível de ansiedade, de adoecimento está muito grande. Crianças que vêm desenvolvendo transtornos mentais sérios. Até né? O autismo, né? Hoje em dia, quem não tinha, desenvolveu, talvez por conta também da pandemia, que hoje o espectro autista, quem não tinha, hoje está começando a desenvolver, né? Que é uma doença que, às vezes, a criança nasce, mas você também pode desenvolver, né? Dependendo qual grau você vai desenvolver, né? Por exemplo, lá no meu programa eu recebo muita criança especial. Eu trabalho muito com o social. Quando eu criei o Pitucho, foi no intuito também de trabalhar o lado social, o lado humanitário, né? Porque hoje em dia a gente sabe que, assim, você ser palhaço, você só é animador infantil, é a mesma cara. Não é a mesma cara.
né? O meu palhaço, se você for ver, você olha para ele, você enxerga um soldado de chumbo. Para quem viveu os anos 80 e 90, tem a memória afetiva a imagem das Paquitas, que na verdade é uma homenagem que foi feita também pro mundo da Xuxa, né? Inclusive ela sabe, eu estive com ela no programa que ela veio fazer aqui em Fortaleza, né? No Caravana das Drags. Eu estive acompanhando ela no cortejo até chegar no hotel e eu falei para ela, né, do Pitucho, e ela agradeceu, né, por eu estar através do meu trabalho tentando fazer viva o mundo que ela criou, né? Que não só ela criou, mas se a gente for parar para pensar, teve outros artistas também que criaram. Bozo. A gente precisa, assim, o meu ponto de vista, a gente precisa resgatar esses valores, essa importância da infância, porque as nossas crianças, hoje em dia, não sabem o que é infância. Não sabe. Eu, por exemplo, eu tenho 51 anos, vou fazer 52 anos, e eu me lembro muito bem que a gente não tinha esses eletrônicos de hoje. As nossas brincadeiras eram correndo na rua. E até tinha, né, videogame, mas você não era tão Não, viciado. eu ainda não sou hoje da época do videogame. Eu sou da época Não, do não videogame. sou. Pelo contrário, eu me lembro que quando criança ainda morava na fazenda do meu pai, né, que até os meus 6 anos de idade, nós morávamos na roça mesmo. Né? Gastava energia. Se gastava... E gastava energia. Olha, doutor Ezequiel, eu pegava um carrinho de mão, que não era nem de ferro, tá, Geraldo? Era feito de madeira. E eu dava não sei quantas voltas no casarão da fazenda, brincando de carrinho, dizendo que eu estava dirigindo o meu ônibus, dirigindo meu carrinho. Eu botava os troncos de madeira em cima, dizendo que estava dando carona, que era o povo, e enchia de tronco de madeira que o meu carro estava lotado. Alimentava a criatividade, mas sobretudo... utilizava demais a memória também. Era um alimento essencial para todos, não é isso, Fábio? Que dia, Valber, que dia, Valber, que uma criança, Tágira, vai pegar um pedaço de madeira que minha mãe escorava na porta da cozinha da fazenda. Se perdeu muito. E colocava lá, que era um tronco de madeira, que às vezes quando meu pai trazia carne e com osso, cortava os ossos e ficava lá esse tronco, né? Eu pegava, enrolava de pano e era o meu bebê. Um tronco de madeira enrolado em panos era o meu bebê. E eu era feliz? Era a bonequinha que eu tinha, porque não tinha boneca. Quando eu fui ganhar uma boneca de presente, meu Deus, era coisa de outro mundo. Ganhar uma boneca eu queria de cabelo, que abrisse os olhinhos e de olhos verdes. E que falasse. A ludicidade se perdeu muito. Demais. Tágira, como é que foi o teu processo com a educação dos teus filhos? Sempre se preocupou em distanciar um pouco o celular, em criar momentos de criatividade? Sim, sim. Muito boa noite, Valber, boa noite a todos, a você que está em casa. Aproveitar esse primeiro momento também para falar do ideiasemfoquece.com.br, portal de notícia aí que tem avançado, rompido fronteiras. Fica o convite para que vocês acessem ideiasemfoquece.com.br. Valber, esse tema ele é muito importante para a sociedade porque eu vivi tudo isso, né? Tudo como a Áurea falou agora há pouco, essa coisa da brincadeira, essa coisa de você vivenciar, Major, as coisas do dia a dia, as brincadeiras de uma forma mais prática. Sou da década de 80, 90, assistia o show da Xuxa, assim, aqueles desenhos, aquelas brincadeiras. Tu é da época do Tarzan? Também. Peguei o finalzinho do Tarzan. Se duvidar, ele é da época do Ultraman. Ultraman é aquele primeiro. Vocês acabaram. Eu sou mais novo do que ele. Acabaram comigo. Mas eu tenho... Eu sou do Popeye. Também, Popeye, do Popeye. Pluto, do Pato Donald. E o senhor, Major? Mas o que é importante, só fechando esse raciocínio, que esse resgate, Major, dessa cultura, desse momento em que as crianças elas brincavam mais com os irmãos, com os primos, tinham uma interatividade diferente. Isso é muito válido e o trabalho que o Pitucho faz ele é importante por isso, porque apresenta para essa nova geração essas metodologias, essas brincadeiras que a gente vivenciou e a gente sabe o tanto que é importante. Mas, Jó, qual é o real valor desses jogos, dessas brincadeiras? Você vê primeiro, aqui quero cumprimentar todos, né? Feliz em participar novamente do programa,
somente estando aí à frente, uma pessoa que realmente é capacitada, assim também como todos aqui, e o nosso amigo Carlos Macieri, que não se encontra, está viajando, mas e o que é interessante desse programa é a pauta sempre trazendo temas relevantes, importantes, né? E a presença aqui do entrevistado de hoje, que traz um sistema, algo mais cultural, e também essa questão social, né? A gente se lembra muito, fala muito das nossas brincadeiras. Eu também sou do interior, aqui da cidade próxima, Baturité, e é isso. Quando criança, eram brincadeiras bem mais de criança, e hoje nós temos a oportunidade de ter também essa parte mais lúdica, mais participativa, e aqui eu gostaria de jogar a bola para o entrevistado, perguntar se, com relação ao apoio sobre políticas públicas, o apoio do governo ao seu trabalho, como é que você vai tratando isso, se tem esse apoio, e falar a respeito também dessa questão de políticas públicas para o vosso trabalho. Bom, atualmente a gente está correndo atrás ainda de apoio, né? Já vai entrar no 5º ano que eu já trabalho com o Pitucho, né? São 5 anos já aí correndo atrás e lutando, vivendo esse mundo que eu criei, inspirado nos demais que já passaram. Mas, infelizmente, eu não tenho ainda um apoio, né, das políticas públicas. Gostaria muito de ter, na verdade, porque assim, eu vejo que hoje em dia as crianças elas são muito abandonadas, né? Se fala muito de política voltada para o adulto, mas a política voltada para a criança se fala muito pouco, se faz pouco. E aí, o que é que eu vejo? Que nossas crianças elas precisam ter voz, elas precisam ter um espaço para elas. Não adianta só criar um espaço numa praça, encher de brinquedo e acabou. Não, as crianças elas precisam de algo mais, né? Elas precisam de pessoas que deem voz para elas, que principalmente defendam de alguma coisa, do mal que tem por aí. Eu costumo dizer no meu programa que as crianças, os pais devem cuidar dos pituchinhos, que eu chamo eles de pituchinhos, como uma joia. Porque uma joia, quando você cuida, que você dilapida, que você limpa, que você está ali sempre cuidando, ela vai brilhar muito. Então, você tem que ter o cuidado com a criança igual como você tem com a joia. Porque se alguém vem, mexe com ela e danifica, a sua joia está rachada, né? E você sabe, né, que o psicológico de uma criança é diferente de um adulto, né? Se você machuca uma criança psicologicamente, ela pode ter um trauma pro resto da vida. Então, assim, no meu trabalho, gostaria muito que os políticos, né, que de repente alguma pessoa, algum vereador ou alguma pessoa da política mesmo, olhasse para o meu projeto, que já vem sendo desenvolvido há 4 anos, que começou com TV Pitucho, começou no meu quarto, na minha casa, e começou na pandemia mesmo, literalmente na pandemia. Eu montei estúdio, montei tudo bem direitinho, fazia com celular, e aí era algo que eu estava levando para as crianças naquele momento da pandemia, entretenimento nas redes sociais, já que elas estavam ali, né? Então eu comecei ali, e hoje muitas crianças me seguem, né? Mas é um trabalho que eu já venho desenvolvendo há longos anos, e que eu deixo até o recado aqui para algum deputado, algum vereador, vereadora que goste de trabalhar com as crianças. Olhe para o meu projeto, olhe para o meu trabalho, pegue na minha mão e a gente vai crescer junto. Apoie. É um trabalho cultural voltado para a criança e que busca principalmente levar para elas ensinamento e abrir os olhos dos pais e das mamães com relação ao mundo exterior, porque a criança ela vive no mundo da imaginação, mas quando ela sai do mundo da imaginação através de um adulto, né, aí se torna mais perigoso. E dizer uma coisa também, que criança ela não deve estar com o celular na mão. Eu costumo dizer no meu programa que as crianças, celular é perigoso, né? Mas quando estiver controlado, com justamente. Horas bem previstas. Eu gostaria até de complementar, também eu tenho uma assessoria parlamentar
junto com o deputado Guilherme Landim, e já queria que deixar como dica que você escrevesse isso. Pode até nos procurar, eu me lembro até que me coloco à disposição. Que essa questão da participação da pessoa com o legislativo, eu trabalhei e fui muito próximo ao deputado finado Wellington Landim, que já faleceu. E ele uma vez ele disse, olha, às vezes eu fico, quando alguém me procura, eu digo, olha, faça o seguinte, nos procure, apresente um projeto. Ele até colocava o e-mail dele para que as pessoas apresentassem projetos. E já não é muito comum assim, alguém chegar e apresentar um projeto. E aqui já fica a dica para que você possa formatar, nos procurar, eu me coloco à disposição, depois eu passarei o contato. E com certeza é muito importante essa interação. Excelente. O Marcelo, ele também é pai, ele traz algumas profissões inovadoras, vem do sul, de uma educação que é bem rural também, né? Muitas das regiões têm ainda muito essas brincadeiras, né, Marcelo? É verdade. Olá a todos. Queria parabenizar aí o João Paulo. Sim, da onde eu venho, né, a gente tem bastante esse histórico, né? Mesmo eu sendo mais novo aqui, eu acho, aqui de vocês, mas a gente pegou essa fase de bastante brincadeira, assim, né? Ao ar livre, né? Mexendo com terra mesmo. E interessante vocês falarem aí sobre as escolas, né? Hoje eu tenho a minha filha também e ela está numa creche e como é interessante também levar isso para as escolas, como a Majora estava falando, porque até mesmo nas escolas eles estão querendo introduzir algumas coisas que a tecnologia já impõe, né? De celulares e tudo mais. E as próprias didáticas, assim, que são muito acelerados, os desenhos também, hoje em dia estão muito acelerados, né? Muito colorido, muita informação. E atitudes assim, o projeto do amigo, eu acho que contribui bastante, assim, para fazer o inverso, né? Voltar um pouco ao que a gente viveu, que a gente sabe que é muito mais positivo. É verdade. É um ponto, Áurea, que a gente precisa deixar bem claro que o Marcelo traz aí, é um gancho para nós. A gente não está dizendo simplesmente proibir, porque não existe a palavra proibir. Existe o uso controlado. E não dá para a gente criar uma redoma na criança, tirando ela do mundo. Porque se a gente tira ela do mundo, ela vai ser prejudicada. Elas estão inseridas e no contexto, né? Estão contextualizadas. Isso é bom senso, né? Exatamente. Nesse processo, com bom senso, com a organização. E a escola faz bem fazer essa introdução, porque a escola ela vai fazer essa introdução com responsabilidade. Agora, que é um absurdo, por exemplo, quando o pai se cansa da brincadeira gostosa da criança, põe o celular na mão para poder distraí-la, né? É verdade. O que sábado agora no Sana, né, eu tive a oportunidade de enfatizar isso bem, né, que você estava lá, né, Val? E eu falei bastante isso, que por mais que tenha celular, por mais que exista a brincadeira no celular, é tão gostoso, eu pelo menos, quando era criança, eu pegava caixa de fósforo e fazia brinquedo, né? Como você até falou, né? Citou Fiz também. muito. E aí... Sofazinho, mesinha. Né? A imaginação pegava total, né? aqueles adesivos que vinha no chiclete, transformava em bonequinho. Então, assim, o que é tão legal, o pai e a mãe brincar com seu filho em casa, da brincadeira que você brincou quando era criança. Isso é formar memória afetiva. Com certeza. Quando a criança crescer, ela vai lembrar, ai, meu pai me ensinou isso, eu vou fazer isso com meu filho. O que falta hoje, o que eu vejo muito às vezes, é que os pais muitas vezes preferem deixar o filho solto dentro de um parquinho e ficar conversando ou bebendo. Porque os pais estão querendo tempo para ficarem na telinha. Isso. Enquanto isso, outra telinha para o filhinho... Tá tomando de conta da vida do filho. Ficarem distraídos. Esse é o problema que coloca agora. Os pais querem tempo para telinha. Para telinha. E esquece que a telinha do filho E tá aí ligada, coloca e a telinha pro passa. filho. E muitas vezes não tem um passando. filtro, né? E as crianças estão aí com uma oportunidade ruim de conhecer todo tipo de E conteúdo. outra coisa, as nossas crianças, elas não estão desenvolvendo criatividade. Porque quando a criança brinca sozinha ou acompanhado, óbvio, longe das telinhas do celular, ela vai criar. Para você ver, Major,
Uma criança que mora no interior, na roça, na fazenda, não tinha esses artifícios todos que tem hoje. Hoje você entra numa loja chinesa, no centro, é tanta informação, é tanta mercadoria, é tanto brinquedo. Eu falei, meu Deus, quem é que consome tudo isso? É muita coisa para consumir. Às vezes eu entro numa loja dessa assim, eu fico até pensando, poxa, podia doar metade desses brinquedos do meu programa para eu dar para as crianças. Eu fico porque assim, é muita como coisa é mesmo. que consome? É muita coisa, é muita informação. Eu acabei de dizer aqui que para eu ter uma boneca foi muito difícil. Teve que um rapaz apaixonar pela minha irmã mais velha e ele, interessado nela, levou uma boneca de presente para a caçulinha. A irmãzinha, foi aí que eu ganhei. Negócio do Miguel que ele fez. Não é? aí. Foi aí que eu ganhei uma Conquistou a boneca. irmãzinha. Foi. E hoje ainda é meu cunhado, o Elcio. É a minha primeira boneca, foi o meu cunhado que me deu. Tem ela Estava até hoje, interessado em casar com minha irmã e quis agradar a irmãzinha pequenininha, que era eu, e levou uma boneca. Então, assim, tá tudo muito acessível, Valber. Tudo muito E acessível. você vê uma Você criança... tocou num assunto legal, Aura, que é a questão da criatividade da criança, né? É. Antigamente as crianças exercitavam isso, construíam os carrinhos, construíam os castelos. Exatamente. A própria escola, construíam os a própria escola bonecos, incentivava isso. Eu E não fiz existe oficina mais. Não de existe mais. brinquedos, eu construí rói-rói, eu construí aqueles com lata para caminhar, eu construí telefone. É o famoso pé de lata. Eu Eles fazia constroem. casinhas com caixa de papelão, fazia janelinha, portinha e botava as bonequinhas pequenininhas lá dentro, dizendo que era casinha. Então, assim, Existe. tinha muita criatividade. E hoje existe pesquisas falando do encolhimento de nossa capacidade Da nossa cognitiva, capacidade intelectual. da nossa capacidade intelectual, exatamente pelo excesso do uso da telinha. O excesso, o uso Porque na descontrolado. telinha tá tudo pronto. É só pra ali, assistir. baixou, tá tudo e pronto. um Baixou, jogou, pronto, e um acabou. clicou, fator, pegou o link, tá tudo pronto. Um fator, Flávio e Áurea, que me corrijam se eu estiver errado, a criança, o primeiro momento dela é imitar o pai. O segundo momento dela, os pais. O segundo momento dela é encontrar a aprovação dos pais. Sim. Olha aqui, papai. Olha aqui, mamãe. E os pais estão olhando muito para a tela e esquece dessa relação. Quando o Pitucho fala memória afetiva, o ator João Paulo e a personagem Pitucho, que são duas pessoas incríveis, quando fala memória afetiva, gente, imagine o seguinte, o aniversário de criança, cerveja, cachaça, quais as músicas, Áurea? Senta, senta, senta. Anitta, Pablo. Cadê o mundo da criança? A O criança é aniversário até dela- esquecida no infantil. aniversário. Ela até é esquecida. acessório no aniversário. E um acessório colocado em terceiro plano, muitas Em vezes. terceiro plano. Então, assim, eu percebo, porque pode observar, a história da criança, tem um livro do Felipe, acho que é Marraman o nome dele, ele fala da história da criança, que antigamente as crianças eram tidas como adultos em miniaturas. Pequenos adultos, né, pequenos eu adultos. chamava. Elas participavam até das orgias. Incrível isso, porque eram apenas miniaturas. Muitas vezes no De- período de medieval, adultos. no período medieval, uma criança de 12 anos era dada tão logo vem o conto Chapeuzinho Vermelho. Às vezes antes de nascer, que né? Fala da Ela era dada. menstruação. Na realidade, o conto Chapeuzinho Vermelho fala da menstruação. O lobo mau é aquele homem que está perseguindo esse momento para poder usufruir. Dentro desse cenário todo, o que isso quer dizer? Que quando a criança menstrui, ela já estava pronta para o casamento. Ou seja, 12, 13 anos, ela já era prometida. Às vezes para uma pessoa de 30, 40 anos. Então, aí depois houve uma evolução muito grande em que foi observado que a criança não podia ser considerada como um adulto em miniatura e não participar das mesmas coisas gente dos adultos. percebe esse Foi momento. uma revolução, uma transformação, onde veio esse respeito por essas crianças e considerando o seu desenvolvimento cognitivo e físico, mas agora nós estamos retrocedendo. Porque estamos colocando as nossas crianças... Não, Áurea, e vai bater no que você ia dizer, deixa eu te cortar, essa revolução a gente percebe na roupa. A roupa da criança, no período que ela era o pequeno adulto, era igual à do adulto.
De repente, quando há revolução que reconhece a criança, surge a roupa infantil. E agora o que é que está acontecendo? Voltando retrocedendo. tudo. As crianças estão se vestindo como adultos, velhos, cansados. Exatamente. As crianças estão agora vivendo a mesma situação. É um retrocesso. Voltamos lá nos anos, né, lá atrás, onde a criança era considerada o adulto em miniatura. Porque a mãe quer colocar a criança como ela se veste, o pai quer colocar o menino como ele se veste. Então, assim, inclusive, um dos temas da minha monografia na Unifor, quando eu fiz o curso de psicologia, foi a adultização da criança. A forma precoce de querer adultizar essa criança e, principalmente, com formas eróticas, né? Com as danças, com as músicas, envolvendo as nossas crianças nisso. Eu tive um programa, que a gente até conversou aqui nos bastidores, na extinta Caminho Santo. Foi a rádio pirata mais famosa de Fortaleza, que eu trabalhei lá há alguns anos e tinha muita audiência, o meu programa infantil, o programa da tia Áurea. Cadê meus baixinhos que tiverem aí? Ela era a Xuxa, viu, gente? Propaganda. Ela estava acompanhando o sucesso da Xuxa. A Xuxa Gospel. Xuxa Gospel. Muita gente que está me vendo aqui pela TV Metrópole, até mesmo do meio gospel, vai lembrar. Porque o meu programa eu tinha muito cuidado em ensinar os pais, ensinar as crianças a valorizar a brincadeira. Quanto das nossas crianças... Até porque hoje em dia, Major, não tem segurança para as nossas crianças brincar livremente na rua. Cadê a segurança? Quem é o pai e a mãe que vai deixar uma criança brincar de roda, de rodinha, de esconde-esconde, né? Quantas vezes a gente brincava de chutar lata na rua, se escondia, vinha correndo e chutava lata. Não existe isso, porque não tem segurança, Val. O incrível, Tágira. a gente hoje, nós temos o conhecimento das histórias infantis que foram inventadas pelos nossos antepassados e a função dessas histórias. Tudo isso tem se perdido. A gente vive numa colonização cultural, com produtos de outros países impostos através do videogame, através dos jogos, com produtos que... Você abre um jogo no celular, muitas vezes parece que o celular vai derramar sangue. E aquele sangue está sendo apresentado a uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, que não tem nenhuma competência, nenhuma habilidade para discernir, para separar ficção de realidade. Então ela vai imitar a ficção. Por isso, muitos países como os Estados Unidos têm tantas faxinas em escolas. Tem tantos assassinatos, tem tantos acidentes com arma. Por quê? Elas treinaram a vida com fogo. Aprenderam que o fogo vai trazer essa saída. E aí o fogo virou a solução. Infelizmente o tempo passa muito rápido, já estamos chegando no nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com esse artista incrível. Eu que lá, sei que lá, não entendo.